Olá, essa é uma apresentação do capítulo Centro-Norte Brasil da Veicular Technology Society do I3E, na qual nós vamos falar de projetos do capítulo que têm uma relação com as tecnologias 5G e 6G. Eu sou Rafael Timóteo de Souza Júnior, professor da UNB, da área de Engenharia de Redes de Comunicação e coordenador do Programa de Pós-Graduação Profissional em Engenharia Elétrica. E atualmente eu sou o chair do capítulo Centro-Norte Brasil. E vou compartilhar essa apresentação com o Bruno Justino Garcia Praciano. Vou pedir para o Bruno se apresentar. Então, olá, eu sou o Bruno. Eu participo do I3E VTS desde a sua fundação. Eu fui presidente do capítulo estudantil, do VTS estudantil, e agora eu sou secretário do VTS profissional e também apoio a seção Centro-Norte Brasil na questão de comunicação. E sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em sistemas mecatrônicos da Universidade de Brasília. Então, eu vou dar continuidade à apresentação, na qual eu vou falar da situação atual do capítulo e, em seguida, vou falar dos projetos, né, que têm a ver com tecnologias 5G. Primeiro compartilhando os slides que serão utilizados. No que se refere ao capítulo Centro-Norte Brasil, da Veicular Technology Society, nós fizemos a criação do capítulo em 2017 e desde então a gente tem tido uma atividade muito intensa de apresentação de cursos, de participação em projetos, de apoio, no momento presente, de apoio a projetos e ações da Universidade de Brasília no que se refere à Covid-19. E esse conjunto de atividades ele se tornou realmente muito intenso, o capítulo cresceu muito e nós fomos agraciados em 2019 como capítulo do ano da Veicular Technology Society do I3E. A gente tem a honra de, durante este ano, né, ser o portador desse título, que nos foi agraciado justamente há quase exatamente um ano atrás. O nosso capítulo, ele tem essas atividades todas e muitas delas têm uma relação direta com 5G e 6G. E por essa razão a gente organizou essa apresentação, primeiro para mostrar um pouco como é que é o capítulo, já que a gente está falando para um público da nossa região. E na nossa região a gente tem o capítulo atuando e a gente tem alguns desafios que são interessantes e que merecem respostas do ponto de vista de uma atividade de engenharia realizada por um grupo onde estão professores, profissionais e estudantes. E dentre essas atividades, nós escolhemos 3 delas, que são projetos suportados pelo capítulo CNBR da VTS, e que são interessantes tanto do ponto de vista da tecnologia quanto da sua aplicação regional. O primeiro deles é um pouco evidente, até diante da nossa situação, né, de ser uma área mais florestal, onde tem o Cerrado, o Pantanal e a floresta amazônica, e diante dos problemas que nós estamos tendo com o fogo florestal, nós achamos interessante partir para um desenvolvimento de um veículo que seja capaz de combater os incêndios em florestas. O segundo assunto ele se originou da situação atual da pandemia Covid, e a gente já dispunha de pessoas trabalhando com processamento de imagens. O que nós fizemos foi adaptar um pouco a equipe para que ela pudesse dar uma resposta aos problemas relativos à Covid,
na forma de um projeto onde a gente faz um serviço de análise de imagens de raio-x, visando detecção de Covid, e essa análise é à distância. E, finalmente, dado que nós temos uma enorme área de interesse de processamento de imagens e de comunicações de imagens, além do mais para aplicação em redes veiculares, temos um terceiro projeto, que é o projeto vinculado ao mestrado do Bruno, que vai ser apresentado, uma parte que vai ser apresentada especificamente pelo Bruno, que é a parte de uma estrutura de multicâmeras para detecção de objetos e para estimativa de distância entre esses objetos. E no final, para concluir essa apresentação, nós vamos discutir um pouco a relação entre esses projetos e as tecnologias 5G e 6G. Então vamos passar a descrição do nosso capítulo de uma maneira um pouco mais específica. Nós somos criados em 2017, como eu já disse, e entre 2018 e 2019 nós fizemos uma série de atividades, de cursos, né, de apresentações e de visitas técnicas. Em função do centro do capítulo C Brasília, bom, a gente teve a oportunidade de visitar a aeronáutica aqui em Brasília mesmo, e uma companhia local, que é uma companhia de rastreamento de veículos, que se chama Autotrac. Além do mais, nós nos envolvemos desde então com o Workshop on Communication Networks and Power Systems, que é um workshop promovido pelos nossos dois programas de pós-graduação, o acadêmico e o profissional em Engenharia Elétrica da UNB, mas que desde cedo contou com a VTS, né, com a Vehicular Technology Society do I3E, para se tornar um workshop com publicação no I3E Explorer e com um evento oficial da VTS. Então, a gente tem tido todo o apoio desde então. E, além do mais, em função desse conjunto de atividades que o nosso capítulo vinha tendo, nós fomos convidados pelo próprio I3E para dar suporte à criação de um grupo de estudos em blockchain, também na região centro-norte do Brasil. Então, o capítulo, desde sua formação, já começou com uma quantidade de atividades bastante grande em diversos domínios. Essas atividades continuaram durante o período 2019-2020, dado que o WCNPS, né, ocorreu em 2019 e agora mesmo está em plena fase de seleção de artigos para o evento de 2020 com o suporte do capítulo. Além do mais, nós tivemos uma semana, né, do I3E aqui na UNB, também apoiada pelo capítulo. E, claro, dado que nós criamos o grupo de estudos de blockchain da região centro-norte do I3E, esse é um grupo que tem um forte apoio da nossa equipe. De tal modo que a gente pôde pensar num planejamento para o futuro próximo do capítulo, que dá continuidade a essas atividades, né, o WCNPS e as atividades do grupo de blockchain, mas atividades próprias do nosso capítulo VTS, com características de VTS e com características da nossa região. E aí, até pelo fato de nós termos nos apresentados como capítulo do ano, no encontro, né, na grande conferência VTS Fall em Honolulu, em 2019, nós tivemos que fazer uma avaliação das atividades do capítulo e ver suas características e para onde o capítulo deveria ir no futuro. E aí nós tomamos uma decisão de integrar as nossas atividades e convidar os nossos participantes a fazer a concepção e desenvolver um protótipo do veículo de combate a incêndios que pode eventualmente ter um impacto científico e ecológico na região centro-norte do Brasil. Então, essa região onde a gente exerce as atividades do capítulo, né, permitiu que nós nos desenvolvêssemos, em particular nos nossos primeiros anos, a um ponto que nós nos tornamos, em termos de porte, o 10º capítulo do mundo. Então, a gente atingiu o top 10
Nós não estamos mais lá, né? Isso muda continuamente. Essa página aqui é a página de gestão é o Business Intelligence vinculado aos capítulos e outras atividades do I3E. E isso muda dinamicamente, mas no momento em que nós atingimos o topo, né, nós nos tornamos o 10º capítulo do mundo. E aqui, né, tem a nossa posição, né, no mundo. Tem um pequeno errinho, né, no sistema de Business Intelligence, que é denominado OU Analytics, do I3E, que é o estado de Roraima. Né? O estado de Roraima não está aparecendo na região, embora efetivamente o estado de Roraima seja da região. E, bom, sendo essa a nossa região, ela tem as suas características específicas. E é aí, né, que se insere o nosso capítulo. Nós atingimos em determinado momento perto de 100 membros, com uma boa divisão aí entre estudantes, professores e técnicos e profissionais, né, já do setor produtivo como membros. Nós temos sênior membros e estudantes de pós-graduação também. Nós não somos muito brilhantes no que se refere à divisão entre homens de gênero, né, entre pessoas do sexo feminino e do sexo masculino. E esse é um dos problemas do capítulo, né? Nós temos que tentar equilibrar essa situação, inclusive um dos objetivos do capítulo. A propósito desses objetivos, analisando nossa situação, temos consciência de que o capítulo cobre uma região muito, muito grande, né? Ela tem cerca de 5,5 milhões de quilômetros quadrados. E, devido às características de criação do capítulo, essencialmente a nossa atividade ocorre na cidade de Brasília ou nas vizinhanças aqui de Brasília. E um dos objetivos que nós temos agora é obter membros e fazer atividades em outras das cidades da região, em outras cidades, universidades, e no setor produtivo, de tal modo que a gente, inclusive, possa atrair o interesse de membros do setor produtivo. Bom, na nossa região, nós não temos uma indústria que seria característica da parte de veicular technology, né, que é a nossa sociedade. Nós não temos uma fábrica de automóveis. Bom, tem uma fábrica de automóveis aqui perto, é a única, né, da região, na cidade de Catalão, no estado de Goiás, mas ela é essencialmente uma montadora e nós não conseguimos ainda estabelecer, né, uma relação com essa montadora. Agora, é uma região em que existe uma grande necessidade de diversos tipos de veículos, né? O governo central do Brasil se encontra aqui, então é um grande usuário de aviões, tratores, enfim, todos os tipos de veículos necessários à atividade de governo. E por características da nossa região, a gente tem uma necessidade de SUVs, de caminhonetas, de máquinas agrícolas, enfim, nós temos características específicas diante dessa grande área e diante do tipo de atividade mais típico aqui, que é a atividade agrícola. E isso nos leva à questão, né, central assim, de como organizar atividades que sejam de interesse de uma área muito, muito extensa, que é bastante heterogênea, né, em termos de população, de densidade populacional, de posição das cidades, etc. E, como eu disse, tem a questão do balanceamento de gênero entre os membros do capítulo. E aí, em função dessa avaliação feita por ocasião, né, do momento em que a gente recebeu o prêmio de capítulo do ano, nós começamos a nos orientar para responder necessidades específicas da nossa região. E daí que vieram as propostas de realização de projetos. Eu vou, então, passar a justamente falar desses projetos, começando por aquele que é o projeto de concepção e prototipação de um veículo de combate a incêndios florestais. Esse é um grande projeto que está em sua fase inicial. Nós temos uma grande tradição de pesquisa, né,
da Universidade de Brasília, com cooperação com a Unicamp, em cooperação com a Universidade Federal do Ceará, na parte de comunicações avançadas, né, com essas antenas um pouco mais complexas, do tipo MIMO, e também as tecnologias utilizando outras dimensões que não apenas a amplitude, a frequência e a fase, para obter comunicações em áreas muito densas, em áreas muito extensas. E aí, essa parte de comunicações avançadas é uma tradição nossa. Nós temos aqui na UNB também gente que tem competência em energia, em particular energia para ser utilizada em veículos com certo grau de autonomia. E temos também pessoas que têm possibilidades de estudos no que se refere à mecânica, motorização, mecânica, suspensão de veículos que possam ser integrados com os demais trabalhos. Por exemplo, nós temos um aluno de mestrado aqui que esteve no centro, né, do projeto do Senai de um pequeno veículo elétrico. Então, nós temos esse tipo de experiência que vai ser utilizada, né, conjuntamente com a dos demais membros do capítulo. Um deles, o Bruno, aqui presente, vai apresentar, né, a parte de processamento de imagens e de raciocínios com as imagens para efeito de utilização em veículos. Agora, no que se refere a combate a incêndio, existe uma motivação que todos nós conhecemos, ela está na imprensa, né? Nós temos 3 grandes biomas na região centro-norte do Brasil: o Cerrado, mais típico aqui do estado do Tocantins, do estado de Goiás e do Distrito Federal. Temos o Pantanal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, um pouquinho da região amazônica, e temos a floresta tropical da Amazônia. E nós temos visto, né, nos últimos 2 anos, o grande problema de incêndios florestais nos 3 biomas. E daí a motivação, né, para ter uma atuação que não é apenas uma motivação técnica, não é mais apenas uma motivação técnica, agora se trata de uma motivação ecológica e talvez ética e moral. E que, né, enfim, é uma atividade que pode ser feita por todos os membros do capítulo que estejam distribuídos nessa enorme área de 5,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, a ideia que foi pensada inicialmente é de fazer um veículo que seja multimodular, que não seja um veículo monobloco, né, como um caminhão do corpo de bombeiros. Inicialmente nós pensamos num carro biarticulado, ele tem 2 módulos, e esses módulos são interconectados por cabos, tanto cabos de tração, correntes mesmo, quanto cabos para que ocorra a passagem de fluidos de combate a incêndio de um veículo para o outro, quanto de energização. A ideia é que um dos veículos seja relativamente simples, que não contenha combustível e cuja alimentação venha do outro veículo. Esse veículo mais simples é o que vai efetivamente entrar em área de combate em alta temperatura e vai, como ele tem uma ligação, né, mecânica que permite que ele seja tracionado à distância, ele pode ser socorrido pelo outro veículo, que é mais um veículo de menor mobilidade e vai dar suporte ao combate a incêndio. E nós previmos também que ambos os veículos vão ser auxiliados por drones que vão poder localizar pontos críticos nos incêndios, como os locais onde a temperatura é maior, a direção do vento, enfim, e vão tentar organizar um combate planejado contra esses incêndios aí. Por essa razão, né, trata-se de um veículo não apenas multimodular, mas cada módulo é diferente dos demais nas suas tarefas, nas suas funcionalidades e na tecnologia que é utilizada, havendo, é claro, a coordenação entre eles e as comunicações. Então, é um veículo, né, híbrido.
e, em boa parte, ele deve operar de maneira semi-autônoma. O que a gente previu de controle é realmente, no caso, em situações muito, muito perigosas, a intervenção humana para retirar os veículos dessa situação aí. E, claro, é um veículo que vai ficar em tempo integral coletando dados sobre a posição do incêndio, a direção do vento, a intensidade, a temperatura, a possibilidade de ter a água ou outro tipo de fluido para apagar incêndios, para fazer algum tipo de combate efetivo. É claro que o veículo ele não pode entrar em determinadas situações em que ele seja destruído, então ele tem que ter alguns mecanismos de autoproteção, inclusive nas comunicações e na interligação entre seus diversos módulos. E, é claro, ele tem que ser capaz de realizar ações reativas, ele tem que combater o incêndio, mas também preventivas. Então, essas são as ideias gerais, né, para esse projeto aí. E como é um projeto que está começando, é claro que a gente ainda se encontra numa fase em que a especificação não está completa, quais são os requisitos, qual é o tipo de terreno que a gente pode abordar, e mesmo as tecnologias que serão utilizadas. É claro que esse é um projeto um pouco de uma complexidade um pouco maior e ele vai ter uma necessidade de um suporte financeiro com o qual a gente está preocupado, mas que a gente ainda não destinou uma atividade específica para, né, obter esse financiamento. Mas, em termos de realização do projeto em laboratório, a nossa ideia é que a gente possa fazer um protótipo. E isso gerou um certo entusiasmo, em particular dos nossos laboratórios aqui, e a gente terminou fazendo um pequeno veículo para fazer um teste de possibilidades da ideia. E a gente acoplou, se vocês olharem o veículo, ele tem uma garrafinha de água do tipo PET mesmo, uma motorização já existente, e o que a gente fez foi fazer um teste para ver se havia a possibilidade de apagar um pequeno incêndio. A gente tem que começar por algum lugar e vou apresentar aqui, né? Ele realmente consegue, né, de maneira semi-autônoma, apagar, né, o... Então, esse né, é o primeiro projeto, enfim, ele permite que os membros, né, frequentemente são jovens ainda na graduação, há um grande interesse, né, de realizar aquilo ali, ver funcionando e colocar, né, tanto as tecnologias de comunicação quanto da parte mecânica, motorização, de tal modo que a gente possa ter uma solução efetiva contra, né, incêndios florestais. Então a gente estava começando essas atividades aí, estamos até, né, continuamos nos preparando quando veio a pandemia de Covid. E, como eu disse inicialmente, a gente tem uma experiência com tratamento de imagens e com comunicações avançadas. E nós tomamos uma decisão de também nos desenvolver com o projeto de algo que fosse de interesse da região, que é a análise à distância de imagens de raio-x com utilização de IA, de tal modo a dar um diagnóstico bem rápido no que se refere à COVID, pela análise do pulmão dos pacientes. Esse projeto é denominado de Sigma-Rai. É um projeto oficial mesmo, da Universidade de Brasília, e eu vou passar a descrever alguns itens desse projeto. Então, nesse projeto, a gente reuniu competências de 2 laboratórios, né? Um laboratório de imagem, sinais e acústica, que é da ciência da computação, da Universidade de Brasília, chama LISA, com um laboratório da engenharia elétrica, mais especificamente dentro da engenharia elétrica, da engenharia de redes de comunicação, que é chamado de Latitude, Laboratório de Tecnologias da Tomada de Decisão. Eu sou coordenador do Laboratório Latitude. E a ideia central
do serviço desejado é ter para localidades em que falte o equipamento mais avançado de tomografia ou de ressonância magnética, um serviço que, à distância, o médico ou radiologista tratante lá nessa cidade, o que trata de um determinado paciente, ele possa, né, solicitar exames à distância e obter indicadores sobre se um determinado pulmão está afetado por Covid, ou se é alguma outra doença pulmonar, ou se é um pulmão que a gente possa considerar como tendo uma situação típica do pulmão normal. E o que a gente verificou, né, em particular nas regiões aqui por perto, é que nas pequenas cidades, nos povoados do interior, nós não temos esse equipamento avançado de tomografia ou de ressonância, mas existe um certo aparato, né, de aparelhos de raio-x. E os aparelhos de raio-x eles são de simples operação e são relativamente comuns e tem técnicos e médicos que entendem como fazer os exames. Então, isso permite, né, uma abordagem um pouco mais rápida do diagnóstico da Covid. E a gente terminou desenvolvendo um protótipo que se encontra operacional nesse endereço aí, x-rai.redes.nb.br. A tela inicial do sistema, ela permite que simplesmente se arraste o arquivo contendo a imagem do pulmão. E essa imagem, né, é analisada atualmente por três softwares de IA. Eu vou explicar daqui a pouco com um pouquinho mais de detalhe. E ele dá uma opinião sobre aquela imagem de pulmão que foi submetida ao sistema. Então, a ideia é fazer uma coisa muito, muito simples. Aqui está um exemplo de duas imagens, uma delas sem Covid e outras de um pulmão com Covid. E aí os algoritmos de IA, eles fazem uma análise de imediata e já, né, avançam um diagnóstico, que é um diagnóstico probabilístico, né, quanto à probabilidade de o paciente ter um padrão típico de Covid ou de alguma outra doença pulmonar, ou de não ter esse padrão em seu pulmão. Então, a ideia é um serviço muito, muito simples, que o médico, o radiologista ou técnico em radiologia, ele produz essa imagem, faz o upload e imediatamente ele recebe, né, um resultado do sistema. O sistema que nós construímos na forma de um protótipo, ele tem essa arquitetura aqui. Para explicar de uma maneira um pouco mais efetiva o funcionamento do sistema, é melhor olhá-lo em termos de seus fluxos. Então, existe, né, a interface que eu acabei de mostrar, via web, em que o médico ou o técnico submete uma imagem de um pulmão. Bom, como o sistema é utilizado via internet, né, qualquer pessoa pode submeter. Enfim, nós terminamos fazendo um sistema com login. A ideia era que fosse aberto, mas nós fizemos um sistema com login, porque nós notamos que antes do sistema ser validado, ele já estava sendo utilizado, então a gente teve que ter cuidados com segurança da informação, com privacidade. E aí, também com a possibilidade de haver um ataque contra o sistema. E aí, o que acontece quando alguém submete uma imagem? Ela passa, em primeiro lugar, por uma filtragem através de um software, de um módulo de inteligência artificial, que é um discriminador para saber se aquela imagem é efetivamente um pulmão. A gente observou que muitas pessoas, até brincando, mandavam imagens de casas, enfim, imagens em geral, para ver se enganava o nosso sistema, e por isso tem esse frontal aí que vai fazer uma primeira filtragem, né? Então, ele só vai aceitar imagens de pulmão. E de imediato ele vai colocar essas imagens numa base de dados, porque a ideia é que a gente acumule o conhecimento durante a operação do sistema, para que mais tarde se consiga treinamentos melhores, se compartilhe essas imagens, etc. Por isso tem um módulo de gestão de bases de dados. E aí vai servir para guardar as imagens e também guardar o diagnóstico.
Como é que é feito o diagnóstico? A ideia é que a imagem é submetida a discriminadores de IA. Atualmente a gente tem 2 discriminadores, o A e o B, mas o sistema é aberto para N discriminadores porque, a partir da opinião que é dada por esses módulos de IA, ocorre uma fusão, uma votação entre eles, para que se obtenha um diagnóstico com um maior grau de certeza. Aí, é claro, aquele diagnóstico é retornado para a pessoa que fez a solicitação. Mas também é armazenado o resultado na base de dados, no repositório, porque a informação acumulada dentro do repositório é bastante importante para treinar as pessoas, para verificar detalhes quando a gente se engana com relação às imagens, ou quando os algoritmos de IA não têm muita certeza do que está acontecendo. Então, é necessário chamar o suporte humano para aprimorar as análises e aprimorar os algoritmos. E, por outro lado, esse tipo de informação, em particular, no nosso caso, a gente usou uma base de treinamento que é uma base open source, e é claro que havia um desejo de que a gente pudesse juntar as imagens processadas pelo sistema e permitir que outros pudessem fazer treinamento e fazer também pesquisa com essas imagens, aí retornando para o mundo open source alguns dos resultados do projeto. Então, essa foi a arquitetura que foi montada e que foi implantada na forma de um protótipo. Só para ter mais alguns detalhes, assim, eu não vou entrar em detalhes sobre cada tipo de rede neural que foi utilizada. No que se refere ao filtro frontal, ele foi treinado para distinguir entre imagens que são de pulmões, efetivamente, e imagens que não são de pulmões. Então, ele faz uma primeira distinção com uma CNN do tipo VGG16. A referência para essa CNN está aqui na parte de baixo do slide. E, além dele, existem 2 discriminadores que são específicos para COVID, para padrões típicos de COVID, padrões típicos de outras doenças pulmonares, existem muitas, e padrões típicos da normalidade de um pulmão. O dataset que foi usado para o treinamento é aquele ao qual me referi, é um dataset canadense. A principal autora é Linda Wang, é a segunda referência que está aqui embaixo. Esse dataset foi dividido para treinamento e depois para testes. E aí foram feitos testes com redes neurais convolucionais, como a AlexNet e a VGG16, e obteve sobre resultados com a ResNet 50. Mesmo assim, em vários casos, ela fica em dúvida sobre os padrões, e aí foi necessário evoluir um pouco mais para uma ResNet 101, muito mais profunda, que atinge uma precisão de 96%. Os resultados assim, mais exatos, eu não vou discutir sobre eles aqui, mas claro que tratando-se de um projeto da Vehicular Technology Society, 2 departamentos, 2 laboratórios que estão feitos a pesquisa, é claro que a gente teve que anotar todos os valores para fazer as comparações, mas como sempre, nos casos de IA, a gente precisa fazer aprimoramento contínuo na direção de obter resultados cada vez mais perto de 100%, né? Então, por isso que a gente escolheu uma arquitetura um pouco aberta. E essa arquitetura resultou num software que a gente está registrando oficialmente e com a intenção de fazer um protótipo aberto com a ajuda de vários hospitais, a partir do nosso Hospital Universitário de Brasília, e a gente está em plena fase do chamado ensaio clínico, porque esse tipo de software é considerado na área de medicina como um aparato físico, como se fosse um aparelho, e aí ele precisa ter uma validação do ponto de vista médico. Esse projeto se encontra nessa fase aí. Bom, esse tipo de processamento de imagens também é interessante. Ele é interessante no caso de colocação em veículos na nossa região. Seria também super interessante poder ter aparelhos de raio-x que fossem ambulantes, que você mandasse para determinados lugares onde está tendo algum tipo de crise. Não existe apenas Covid afetando a nossa região, existem vários outros tipos de
de infecções, como sarampo, dengue, chikungunya, zika. E aí é interessante ter esse tipo de projeto como parte de um projeto, né, da VTS. Mas tem toda a parte de processamento de imagens um pouco mais avançada e mais específica para veículos. E aí vem o terceiro projeto. Esse terceiro projeto eu vou passar a palavra para o Bruno, para que o Bruno possa fazer a apresentação. Vou compartilhar minha tela aqui. Você vê minha tela, Rafa? Sim. Beleza. Então, esse projeto, ele também é o meu requisito parcial para minha dissertação de mestrado, que foi um projeto desenvolvido com a Audi, a indústria de veículos alemã, e o trabalho, a ideia é criar um framework multicâmeras para detecção de objetos e estimação de distância. Começando com isso, tem a motivação do trabalho é falar um pouco sobre os veículos autônomos, né? Porque os veículos autônomos atualmente é uma realidade e existem 6 tipos diferentes de automação em veículos autônomos. Atualmente, a gente se encontra na categoria 3, quase na 4. Assim, já existe alguns ensaios com o level 5 de automação, mas ainda existe uma série de regulamentações que precisam ser atingidas para que esses veículos possam sair andando aí pela rua. Mas o level 3 foi o que a gente realizou alguns testes em pistas que a própria Audi tem, que é aquela automação condicional, onde o carro ele já é parcialmente autônomo e apenas o motorista, em alguns momentos, ele tem que corrigir a direção, ou então realizar um freio, a operação de freio, então acelerar um pouco mais, porque acabou que ficou confuso aquela decisão para o carro. Aqui, falando um pouco sobre os sensores que existem nos veículos autônomos atualmente, podem existir outros, claro, mas os principais são o LiDAR, que no Audi A8, no modelo A8, que é o modelo Level 3 da Audi, o LiDAR ele se encontra mais ou menos nessa região. Os radares, um em cada ponta, eles se encontram nessa região onde que ficaria o seu farol de milha. E a câmera acontece aqui, ela está posicionada aqui. E com isso, o carro ele tem uma caixa preta, vamos dizer, onde ele realiza essa fusão dos dados, e com isso ele consegue estimar onde existe um pedestre, onde existe uma pessoa, etc. Então, a problemática do meu trabalho, baseada nisso, a gente tem que fazer cenários de testes com veículos autônomos. Porque para que consiga colocar um veículo autônomo level 5 na rua, é necessário uma série de outros fatores que precisam ser levados em consideração. Então, o que acontece? Muitas das montadoras, eles estão fazendo esses testes em níveis de autódromos fora da rua, porque acaba que isso pode diminuir o custeio desses testes. Então, o que a gente tem aqui? Atualmente, eles estavam realizando com drones essa verificação dos veículos autônomos, esse tracking dos veículos autônomos, e com esse drone tinha uma comunicação aqui com a central de comando e com os carros, porque existe uma empresa, se eu não me engano, suíça ou alemã, que é partner da Audi, que fornece essa tecnologia de comunicação 4G para eles. Eles estão evoluindo com o módulo 5G, mas atualmente está sendo testado tudo com 4G. A próxima versão que está prevista para março de 2021 é ser toda essa comunicação de forma 5G. Mas o drone ele tem um problema que você limita muito o seu tempo de teste. Por exemplo, 30, 35 minutos, 40 minutos, dependendo da bateria que você tem no seu drone. Então, acabou que a problemática que nós tivemos que fazer foi colocar câmeras ao redor da rodovia para que conseguisse diminuir esse custo de bateria do drone e que a gente pudesse fazer esses testes por mais tempo. E também, algumas partes do cenário, nós percebemos que ficava um pouco ruim essa comunicação da central de comando com o veículo que está sendo sobre o teste e os veículos de simulação de tráfego, que seria o VUT, que é o veículo que está sob o teste, que é no caso, nosso veículo autônomo, e o TSV seriam os veículos que vão simular um tráfego usual na rodovia. E com isso, a ideia do processamento de imagens e para também a estimação da distância,
vale para que você consiga mandar uma ação para o seu veículo. Por exemplo, vamos supor que ele perca a conexão 5G, 6G, 4G, que seja, Wi-Fi, dependendo. Você vai mandar um sinal para o seu veículo, falar assim, cara, você perdeu a conexão com a base, com a infraestrutura da rodovia, então o caminho mais seguro é você parar esse veículo, que vai chegar ajuda, vai acontecer alguma coisa do tipo, alguma ação, e você, com as câmeras, você consegue estimar a distância de um objeto que está próximo ao seu carro. Então, você fala assim, pô, nessa posição X+1, por exemplo, você pode parar o seu veículo em segurança. Essa é a principal ideia desse framework, é para você tanto a questão da estimação da distância, como a detecção do objeto e classificação dele, mas também, pensando mais adiante, a questão da segurança dos veículos autônomos. Então, como a gente fez essa arquitetura? A arquitetura ela foi baseada numa rede neural convolucional, onde eu tive várias imagens de input, onde eu coloquei apenas rótulos que fizessem sentido a trânsito. Eu coloquei carro, caminhões, van, micro-ônibus, ônibus, pedestres, bicicletas, motociclistas, para que facilitasse a vida do nosso algoritmo, para que não colocasse um dataset tão genérico que ficasse difícil depois para que a sua rede neural conseguisse interpretar de uma maneira mais rápida. Então, com alguns estudos que nós levantamos, quando a gente coloca rótulos que menos genéricos, facilita para que o algoritmo ele interprete de forma mais rápida. Então, a gente colocou uma camada de convolução com a função de ativação ReLU. Depois tivemos uma camada de pooling, que foi para poder diminuir o tamanho dessa imagem, desse input de entrada. Depois realizamos novamente uma convolução, pooling e assim sucessivamente. A gente teve 17 camadas de convolução, eu abreviei aqui um pouco para facilitar. E, por fim, colocamos uma softmax para que pudesse falar para a gente de forma qual é aquele objeto. Então, colocamos uma imagem, ela é em 3 dimensões, tem 3 canais aqui por causa do vermelho, verde e azul. Então, na saída, a gente teve labels, carro, caminhão, etc. Então, já facilitou mais para o nosso algoritmo generalizar essa informação. Aqui, já a arquitetura para medição da distância, onde a gente colocou essa câmera em um poste, onde a gente computou essa altura, fez a medição dessa altura, e com isso a gente pôde calcular o plano dessa imagem com algumas formulações matemáticas que foram desenvolvidas no meu trabalho de mestrado. Aqui, então, a câmera ela tem que ser posicionada numa altura ideal. A gente tem que tentar procurar ao máximo maximizar essa área que a câmera consegue captar. O ângulo que a imagem vai formar com a câmera, com o plano da imagem aqui, seria mais ou menos o plano da imagem e o mundo virtual para a gente poder fazer uma transformação de pixels para metros, nesse caso. Aqui seria basicamente isso, o que eu quis falar no slide posterior, onde nós temos parâmetros intrínsecos e parâmetros extrínsecos, que são 2 matrizes diferentes aqui. Ou seja, nos parâmetros intrínsecos, eu tenho todos os parâmetros que são relacionados dentro da imagem, do plano da imagem e do plano focal dessa imagem, que seriam a nossa imagem virtual, nesse caso, onde eu tenho apenas informações de pixels, e nesse caso eu não consigo ter nenhuma correlação com o mundo externo nesse momento. O que nós temos que fazer é ter nossa matriz de parâmetros extrínsecos, que nós conseguimos combinar as posições dos pixels com o nosso frame de mundo, né? Então, fazendo essas transformações lineares com as matrizes, é possível. Eu não coloquei essa matemática aqui, questão do tempo, mas estou aberto para tirar dúvidas. Eu vou colocar meu e-mail no final da palestra. E com isso, dado todo esse suporte matemático e de computação, nós criamos uma interface que facilitasse que o usuário consiga manipular esse framework. Ou seja, foi uma aplicação web que foi desenvolvida, que se comunicava com o nosso modelo. O modelo aqui no bloco 1 é o nosso browser normal, a gente abre tudo via website. Aqui no bloco 2 nós temos um modelo que foi desenvolvido tanto para classificação, detecção e a predição da distância que esse objeto está da câmera.
E com isso a gente conseguiu salvar esses metadados. Por exemplo, a gente coloca na posição de 2 metros, nós temos um carro, sei lá, Audi A3, mas na posição de 4 metros nós tínhamos um caminhão. Então, com isso, a gente consegue... E também tem o timestamp dessa medição, e com isso, e também estamos querendo colocar a questão da climática, né, também, se estava do tempo, né, se estava chovendo, se estava nevando, tudo isso leva em consideração quando a gente tem que colocar uma detecção de objetos em mundo real. Todos, até mesmo prédios, raio solar, podem interferir no nosso algoritmo, né, então a gente tem que sempre estar coletando esses dados para que esse algoritmo ele sempre esteja em constante evolução, né? E com isso, como a ideia é ser multicâmeras, porque a ideia é colocar várias câmeras ao redor da rodovia, a gente criou um controlador das câmeras, que foi basicamente um sistema que comunicava entre as câmeras de via Wi-Fi, trocava pacotes de informações, streaming de pacotes, e para esse teste a gente realizou 3 câmeras, colocamos câmera 1, 2, mas até a câmera N. Então a gente pode colocar 10, 15 câmeras, depende do hardware que você tem disponível para que consiga coletar todas essas informações, porque vídeo acaba que a gente tem um volume muito maior de informação, mas para esse primeiro teste foram 3 câmeras posicionadas. Aqui, então, mostrando um pouco dos resultados que foram feitos, a gente realizou esses testes aqui, onde que a gente detectava tanto a questão do label do carro, falar assim, isso aqui é um carro, e também o posicionamento desse carro na imagem através de uma boundary box, né, que seria essa caixa quadrada que você foca o tamanho desse objeto e também a label dele. E foi muito interessante quando a gente fez isso aqui, mesmo um veículo que estava de forma oclusa na imagem, ele foi detectado aqui. E a princípio a gente não esperava detectar esse veículo que está ao final da rua, o último aqui, e com esse foco a câmera a câmera foi posicionada de uma forma que conseguiu pegar até mesmo um veículo que estava fora desse cenário de testes, né? Então, para uma aplicação de veículos autônomos, é muito importante que o carro já comece a se preparar para tomar uma decisão no futuro. Aqui na imagem ao lado, a imagem B, é o nosso framework de forma web, né? Então a gente tem uma interface onde a gente tem a câmera 1, onde ela faz essa questão da boundary box aqui e coloca a label desse objeto. E na figura 2, a gente consegue colocar a distância onde esse objeto está. Por exemplo, aqui estava 4,76 metros da câmera que foi posicionada no cenário de testes. Então, é basicamente essa ideia do projeto de Multi-Camera Framework for Object Detection and Distance Estimation. Voltando a palavra, posso voltar agora a palavra para o professor Rafael? Então, vem de imediato, né, à mente a questão que a questão deste seminário aqui o que é que tudo isso tem a ver com 5G e 6G. Bom, né, o nosso capítulo ele é diretamente ligado em 5G e 6G porque é uma das tecnologias, né, agora já desde o presente e do futuro que serão absolutamente necessárias, né? Na verdade, não se trata de uma tecnologia, mas de um conjunto de tecnologias para que tudo isso seja desenvolvido. E em todos esses projetos aqui, a gente vai ter, né, aquilo que é orientado ao 5G e ao 6G, no que se refere a comunicações e processamento de sinal avançados, as tecnologias veiculares, o processamento de imagens, um pouco de inteligência artificial colocada em cada parte dos sistemas, das aplicações, de uma maneira distribuída e agindo de uma maneira coerente, mesmo estando distribuído. E tudo isso para construir aplicações móveis na área de telesaúde, na área de governo, na área no caso que a gente citou aqui, de combate a incêndios, e além do mais, nesse último caso aqui, e no caso das aplicações de saúde, né, utilizando a computação e as redes em função de aspectos morais, ecológicos e de benefício social. E com isso, né, a gente orienta o nosso capítulo na direção de atender a necessidades regionais.
não apenas ser um capítulo interessado pela tecnologia em si, mas fazer essa integração que é bastante necessária. Com isso, eu vou apresentar, né, meus agradecimentos aqui pelo convite para participar do evento, e muito obrigado a todos. Passar ao Bruno para dizer suas palavras finais. Então, muito obrigado pelo convite, e também gostaria de falar que o I3E-VTS ele sempre está procurando novos membros. A gente sempre tem uma série de projetos que precisam de gente para que possam colaborar com a gente. E a ideia é que nesses próximos anos o I3E-VTS comece a ficar, a gente consiga mais membros fora de Brasília, porque, igual o professor Rafael falou anteriormente, é uma região muito grande, uma seção muito grande, e a gente tem apenas o capítulo VTS em Brasília, né? Então a ideia seria expandir para as outras, o capítulo estudantil em Brasília e criar novos capítulos estudantis dentro da seção, né? E também fortalecer laços com os outros estados da seção. Então, obrigado, Bruno. Com essas palavras do Bruno, a gente vai encerrar dizendo que o nosso capítulo está aberto para cooperar com as demais pessoas da região, e esperamos que todos possam aderir, né, e passar a atuar dentro do capítulo nesses projetos que foram citados. Então, muito obrigado a todos. Parou a